Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O título de nossa mensagem hoje é O Amor Verdadeiro. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 36. Assim diz a palavra de Deus. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, queremos aprender a imitar a tua atitude com relação ao amor. Este é um grande desafio para nós, especialmente nos dias de hoje, em que o ódio está acirrado entre as pessoas. Que possamos, amado Deus, desenvolver o verdadeiro amor em nossas vidas. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Somente por meio do amor o homem pode ser liberado de si mesmo. Esta é uma afirmação do poeta Hebel. O crescimento pessoal é uma necessidade inerente a todo ser humano. Nós desejamos crescer. Este anseio pelo crescimento, por nós transpormos as barreiras do nosso ego, faz parte da nossa natureza. Infelizmente, a cultura que nos rodeia bloqueia de várias maneiras este crescimento pessoal. Especialmente nos dias de hoje, em que os ânimos estão acirrados e a polarização, principalmente na área política, parece ter tomado conta da mente das pessoas. Hoje, o diálogo está cada vez mais comprometido. Nós vemos as pessoas assumindo posturas radicais, tendo falas radicais. E isto, infelizmente, deteriora as relações humanas. Mais do que nunca, é urgente nós recorrermos à orientação que o Espírito Santo nos dá nas Escrituras Sagradas para aprendermos a valorizar uns aos outros. Não é mais possível nós continuarmos numa sociedade em que as pessoas, ao invés de valorizarem, de dignificarem o ser humano, as pessoas julgam umas às outras pelas suas
posições político-partidárias, pelas suas religiões ou por outras questões. Nós estamos cada vez mais imersos no caos social porque falta a atitude do amor. Lares estão sendo desfeitos, amizades estão sendo rompidas e, o que me parece mais preocupante, os nossos representantes na área política, a cada dia, adotam discursos mais e mais violentos. E isso faz com que as pessoas acabem se espelhando nos seus líderes e adotando elas mesmas este mesmo tipo de discurso radical em suas vidas, provocando graves dissensões em seus ambientes familiares e sociais. É importante nós expandirmos a nossa consciência quando o assunto é amor. Olhemos para grandes exemplos da nossa história, como, por exemplo, Martin Luther King Jr., Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. Essas pessoas revolucionaram a história. O que elas tinham de diferente? O que elas tinham de diferente era a sua atitude com relação ao amor. E um amor incondicional pelas pessoas. Estes líderes, é verdade, foram poucos ao longo da história, mas estes poucos líderes iluminados conseguiram nos dar uma mensagem que é muito importante para os dias de hoje. Nós não vamos conseguir mudar a nossa sociedade por meio da violência, por meio do radicalismo, por meio do fanatismo, por meio de discursos de ódio. Não. A sociedade só pode ser melhorada por meio do amor. E o amor que estes líderes nos ensinaram é um reflexo do Evangelho de Jesus. Por exemplo, Mahatma Gandhi disse certa vez, e ele não era cristão, mas ele disse certa vez que se todos os livros do mundo se perdessem, mas os ensinos de Jesus fossem preservados, isso seria o suficiente para a humanidade continuar o seu rumo. Que afirmação impressionante, especialmente vinda de um líder que nem sequer era nominalmente cristão. Martin Luther King Jr., por meio de seu discurso amigável, procurou romper as barreiras do preconceito, um preconceito que, infelizmente, ainda tem suas raízes na sociedade moderna. É impressionante, apesar do fato de que a ciência já derrubou, já lançou por terra abaixo a questão de que as etnias são causadas por origens diferentes e que uma etnia pode ser melhor do que outra. A ciência já acabou com esse conceito. Os nossos genes são iguais, independentemente das nossas etnias. Apesar de a ciência já ter avançado a ponto de poder munir o ser humano de um conhecimento mínimo necessário para viver de uma forma civilizada, até hoje, pessoas negam o que a própria ciência ensina. As pessoas vão contra o que o Evangelho de Jesus nos ensina e ainda há aqueles que fomentam o discurso do ódio racial e da violência.
Hoje, mais do que nunca, o Senhor Jesus Cristo e os grandes líderes que a história nos deixou, como estes cujos nomes eu acabei de mencionar, mais do que nunca é importante nós reaprendermos com eles a lição do amor. Estes líderes influenciaram muitas pessoas de sua geração a aprender a ter consciência social, a valorizar o verdadeiro amor, o respeito uns pelos outros, a solidariedade, a fraternidade. Somente quando nós mergulharmos a fundo no verdadeiro amor é que nós podemos construir o reino de Deus na terra. O reino de Deus será sempre uma ficção, uma utopia, se nós que nos declararmos, ou que nos declaramos cristãos e filhos de Deus, não começarmos a transformação a partir de nós mesmos. Jesus nos ensinou que nós somos o sal e a luz do mundo. Nós somos os agentes de transformação da sociedade. Jesus disse a seus discípulos que o reino de Deus não virá com visível aparência. Em outras palavras, o reino de Deus não é um evento mágico que cai do céu. Jesus disse aos seus discípulos que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus começa no nosso coração quando nós nos transformamos. Nós somos o reino de Deus. E por isso, vamos refletir melhor sobre o que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é uma atitude que ocorre quando nós nos consagramos de coração a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Como a Bíblia descreve o verdadeiro amor? Neste texto do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus aponta as características do amor genuíno, do amor que transforma. E a primeira característica do verdadeiro amor é que o amor é incondicional. O Senhor Jesus, aqui no versículo 27, afirma: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Isso vai radicalmente contra a nossa natureza humana, que é egoísta, que é vaidosa, é orgulhosa. Todos nós temos uma semente de narcisismo. Nós queremos, se deixados levar pela nossa natureza egocêntrica, ser melhores do que os outros. Nós queremos nos projetar mais do que os outros. Isso às vezes acontece na própria família, onde o marido quer ter mais poder que a esposa, ou a esposa quer ter mais poder que o marido. E Jesus nos ensina aqui que a semente do amor vai totalmente contra esses impulsos da natureza humana. Vejam, o verdadeiro amor é aquela atitude, segundo Jesus, que nos leva a desejar o bem dos outros, mesmo que esses outros sejam os nossos inimigos.
Mesmo que os outros sejam pessoas que nos maltratam, que nos causam mal. Queridos amigos e amigas, o amor não impõe condições. O amor humano natural é um amor totalmente condicionado pela reação das pessoas. O amor humano é mais ou menos assim: eu amo você, eu desejo bem a você, desde que você retribua esse sentimento para comigo. O verdadeiro amor, pelo contrário, é uma atitude que não olha para as ações do outro em primeiro lugar, mas olha para o outro como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro princípio básico das relações humanas. Para nós vivermos numa sociedade que possa progredir, eu olho para o outro e faço uma distinção entre o ser humano e os comportamentos dele. Os comportamentos das outras pessoas podem ser comportamentos extremamente hostis. Mas eu não julgo a pessoa pelos seus comportamentos. Eu consigo fazer uma diferenciação entre o outro enquanto ser humano e o outro como uma pessoa que foi, por uma questão de cultura, de ambiente, condicionada a agir da forma como ela está agindo. Essa lição do amor, cujo ingrediente básico é a incondicionalidade, nos foi demonstrada por Deus na pessoa de Jesus. Às vezes nós nos perguntamos por que Jesus teve de morrer na cruz. Por que ele apenas não precisou ensinar? Mas por que o Evangelho dá tanta ênfase na morte de Cristo na cruz? Várias teorias teológicas foram elaboradas, mas, em minha opinião, a lição mais dramática ensinada por Jesus quando ele morre na cruz é a incondicionalidade do amor. Jesus, sendo o Filho de Deus, se deixa levar pelo ódio dos seres humanos, pela barbaridade da cultura humana, pela violência do gênero humano, para nos ensinar que Deus nos ama, deseja o melhor para cada um de nós, apesar das nossas atitudes falhas, apesar do nosso comportamento equivocado, apesar da nossa cultura distorcida. Quando Jesus morre na cruz, Deus está dizendo para você: eu vou até as últimas consequências para mostrar a você o quanto você é importante para mim, o quanto eu te valorizo, o quanto eu te amo. Esse é o grande amor ensinado no Evangelho. Deus sabia que não bastariam palavras para expressar o que é o amor. Mas o ensino do verdadeiro amor exigia
uma radicalidade de comportamento que pudesse nos transformar. E este comportamento radical foi a doação do Filho de Deus por cada um de nós. Jesus morrendo na cruz nos ensina que o amor não é dirigido apenas às pessoas assim chamadas de bem, mas o amor é direcionado para cada ser humano sem exceção. E é por isso que Jesus, então, inicia o seu discurso sobre o amor dizendo: vocês querem saber o que é o amor? Amem os seus inimigos. Façam o bem aos que odeiam vocês. Em segundo lugar, o amor é generoso. O amor é incondicional e o amor é generoso. O verdadeiro amor faz o bem. O verdadeiro amor pratica a caridade. O verdadeiro amor se evidencia através de boas obras, principalmente obras que procuram minimizar o sofrimento dos outros. É por isso que as igrejas cristãs, pelo menos as igrejas sérias, procuram agir de maneira a diminuir a desigualdade social e o sofrimento do ser humano. Seja através de doações a entidades, seja através de obras de caridade, de ações de assistência social. Esta é uma missão da igreja. Ao longo da história, a igreja, tanto católica como evangélica e outras vertentes, ajudou muito na sociedade através da construção de universidades, de hospitais. Hoje nós temos muitas universidades e hospitais que são ajudados por entidades filantrópicas vinculadas à igreja. Individualmente, é nossa missão também ajudar as pessoas. Infelizmente, principalmente aqui no Brasil, ainda existe o conceito totalmente equivocado de que cabe ao governo unicamente ajudar as pessoas mais pobres. Não é verdade. O governo tem a sua parcela de responsabilidade, mas nós precisamos assumir o nosso papel de filhos de Deus, de agentes de construção social, de agentes de transformação e ajudar as pessoas nas suas necessidades. Sem antes, em primeiro lugar, lhes ensinar o Evangelho. É importante fazer estas duas coisas. Ensinar o Evangelho às pessoas para que as suas vidas sejam transformadas pelo Espírito Santo de Deus, que passa a habitar nas pessoas quando elas abrem os seus corações e recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas é importante também nós ajudarmos as pessoas através de obras de assistência social, através de ajuda humanitária. E é por isso que nós colaboramos financeiramente, inclusive, com as nossas respectivas igrejas. Jesus é radical na sua explicação sobre o amor. Ao que lhe bate numa face
ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. Se alguém tomar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Que ensino radical. O que Jesus está nos ensinando aqui é algo que nós ainda não aprendemos. Nós ainda tentamos vencer o mal com a mesma moeda. Nós ainda tentamos revidar o mal que as pessoas fazem contra nós. Existe um desejo consciente ou inconsciente de vingança nos nossos corações. Quando nós vemos alguém que nos prejudicou, se dando mal, parece que ainda existe um triunfo maligno dentro de nós. Ah, fulano me prejudicou, agora ele está sofrendo na pele aquilo que ele fez. Ah, agora Deus está mostrando para ele que ele está errado. Mas o que Jesus nos ensina é que o mal não se vence com o mal. O mal se vence com o bem. O mal se vence quando nós construímos pontes de amor, de harmonia, de construção social, de paz em nossos corações e com o nosso semelhante. Se o seu marido, a sua esposa, o seu filho, os seus sogros, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus colegas de trabalho agiram mal com você, não revide. Pratique o bem. Pratique o amor. Pratique a compaixão. Ore por ele que fez mal a você. Deus, ilumina essa pessoa para que ela perceba como ela está agindo errado. Ilumine essa pessoa para que ela possa crescer espiritualmente. Essa deve ser a nossa oração. Alguém te prejudicou? Ore por essa pessoa. Se você tiver oportunidade, se for conveniente, faça algo de bom para essa pessoa. Depende das circunstâncias, claro. O Espírito Santo vai mostrar para você como agir com sabedoria. Mas nunca revide o mal com o mal. Isso começa nos nossos lares. Principalmente quando começa a haver aquela discussão, aquela gritaria. Isso precisa acabar imediatamente. Só vai haver gritaria se os dois se deixarem levar, os dois ou mais pessoas se deixarem levar pela sua natureza humana. Mas quando nós nos deixamos dirigir pelo amor que o Espírito Santo coloca em nossos corações, nós vamos nutrir a paz, a harmonia. Nós não vamos revidar. Alguém xingou você? Diga para ele que Deus te abençoe. Não maltrate ninguém porque essa pessoa te maltratou. De forma alguma. Faça o bem. Ajude, especialmente as pessoas que fizeram mal contra você. Jesus diz assim: até
as pessoas egoístas fazem o bem para aquelas pessoas que fizeram bem a elas. Isso não torna ninguém um verdadeiro filho de Deus. Jesus diz que até as piores pessoas sabem retribuir o bem que elas receberam. Agir assim não é grande coisa. Isso não é o amor. Jesus diz que o amor é quando você faz o bem para as pessoas que fizeram mal para você. Jesus diz que o amor é você desejar o melhor para as pessoas que maltrataram você, para as pessoas que prejudicaram você. Isso é o amor. E se nós nos deixarmos levar por esse tipo de amor, os nossos lares serão sempre um paraíso aqui na Terra. Os nossos filhos vão crescer inteligentes, saudáveis. A nossa sociedade viverá em paz, porque a sociedade é o resultado das famílias. Se as famílias sabem viver em paz, em harmonia, a sociedade vai refletir esta realidade interna das famílias. E por fim, o amor é misericordioso. Jesus diz assim, que Deus é bondoso até para os ingratos e maus. E no versículo 36, o mestre afirma, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Jesus nos ensina que os filhos devem imitar o comportamento dos seus pais. Claro, Jesus está falando sobre o comportamento correto dos nossos pais. E nós temos um pai por excelência. Claro que aqui pai é usado dentro de uma cultura da época. Deus não tem gênero, ele não é nem homem nem mulher, ele é um espírito, mas vamos facilitar e usar a nomenclatura que a Bíblia usa. Vamos chamá-lo de pai nesse momento. Jesus diz que é importante nós imitarmos o comportamento do nosso pai, que é a misericórdia. A misericórdia não deseja retaliação. A misericórdia não deseja vingança. A misericórdia não quer retribuir o mal pelo mal. A misericórdia não busca vencer o bem, o mal com o mal, e sim com o bem. Sejamos pessoas dominadas pela compaixão. Pela compaixão que Deus demonstrou por cada um de nós, quando enviou o seu Filho Jesus para vir ao mundo, mesmo sabendo das trágicas consequências que haveriam de vir sobre o seu Filho, que seria a morte na cruz. Uma morte dolorosa, uma morte violenta, porém, que esteve a serviço de uma causa maior, que é a demonstração do verdadeiro amor incondicional de Deus por cada um de nós. O que levou Deus a agir dessa maneira foi a sua misericórdia. Misericórdia significa que Deus não leva em conta os nossos erros. Ele olha para nós, sabedor das nossas deficiências, dos nossos equívocos, da nossa fragilidade, das nossas limitações. Deus sabe o quanto nós somos falhos em nosso comportamento. Mas Ele mesmo assim deseja
o bem para nós e nos abençoa mesmo assim. Isso é misericórdia. E o Senhor Jesus diz que assim como Deus é misericordioso para com cada um de nós, você e eu precisamos ser misericordiosos um com o outro, uns com os outros. Esse amor só existe quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar. Não é um amor construído a partir do esforço humano, através da sua intelectualidade, não. Esse amor é obra da transformação que Deus produz em nossos corações quando nós recebemos Jesus Cristo em nossas vidas. Que nós possamos construir o reino de Deus aqui na terra a partir do amor, que é incondicional, é generoso e é misericordioso. Que Deus abençoe a sua vida e conceda a você um lar repleto de amor. Desejo a você uma maravilhosa semana repleta das bênçãos de Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, povo de Deus, agora e para sempre.